Irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura nos conta a história de Eva. O Evangelho de hoje nos conta a história de Maria. Eva foi a mãe da desobediência. Maria foi a mãe da obediência. Através da desobediência de Eva, naturalmente também de Adão, através da desobediência de Eva entrou no mundo o pecado. Através da obediência de Maria entrou no mundo a salvação. É assim na nossa vida. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos, entra na nossa vida a falta de paz, os problemas, os conflitos, as complicações, as dores. Quando nós obedecemos a Deus, entra a paz, entra a tranquilidade, entra o amor, entra a confiança. A tradição da igreja sempre chamou Nossa Senhora de Nova Eva, porque aquilo que Eva separou, que foi o ser humano de Deus, Nossa Senhora uniu novamente. Hoje nós celebramos Nossa Senhora Imaculada. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. É sempre um grande desafio para os padres e naturalmente para os católicos entender o pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original. O pecado original não é um pecado de culpa. Ninguém nasce culpado por nenhum pecado. Ninguém comete pecado no ventre da mãe. Ninguém comete pecado no ventre da mãe. O pecado original não é um pecado de culpa, não é um pecado que nós cometemos, é um pecado de consequência. Na nossa saúde é assim. Por exemplo, se os pais ou os avós não cuidaram bem da saúde e tiveram diabetes, possivelmente isso vai passar para nós através dos genes. Nós trazemos características. Se alguém ver vamos ver aqui, tem o sênio. Se alguém ver o sênio aqui, colocar o sênio e colocar o pai e a mãe do lado, todo mundo fala, já sei, é filho, é parecido. Por quê? Porque traz os genes, traz as características biológicas, é assim a natureza. Nós trazemos características dos nossos pais, nós trazemos também características espirituais. Qual que é a característica espiritual? É algo chamado concupiscência. O que é a concupiscência? O ser humano, por si mesmo, tem a tendência àquilo que é mais fácil. O ser humano tem a tendência ao mal. Nós temos uma tendência de buscar o prazer e evitar a dor. Nós nascemos assim. Por que nós nascemos assim? Porque os nossos primeiros pais fizeram a opção pela desobediência. Nossa Senhora foi poupada deste pecado por consequência. Nossa Senhora foi poupada deste pecado chamado pecado original. Por que ela foi poupada? Pelos méritos de Jesus que iria nascer no ventre dela. Seria muito triste, diz os santos da igreja, e seria uma grande vitória para o inimigo de Deus, para o demônio, saber que a mãe do Salvador nasceu em um ventre que já tinha o pecado. Não. Pelos méritos de Jesus, Nossa Senhora foi preservada do pecado. E Nossa Senhora viveu durante toda a sua vida sem pecar. Alguns vão dizer assim, cadê a fundamentação bíblica? É simples, está no Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça. Se nós pegarmos um copo cheio de água, o que tem nesse copo? Água. O que cabe nesse copo? Água. Nossa Senhora é cheia de graça. O que cabe em Nossa Senhora? Graça. Graça. O que é o pecado? O pecado é a oposição, é a contradição à graça. Se Nossa Senhora é cheia de graça, uma criança de 5 anos entende. Se Nossa Senhora é cheia de graça, ela é cheia de graça. Se ela é cheia de graça, não tem espaço para o pecado. Gostaria que alguém mostrasse outra passagem da Bíblia, outra pessoa sendo chamada de cheia de graça. Não é. Ela foi chamada de cheia de graça. Quando eu medito sobre Nossa Senhora, nós podemos perceber a grandiosidade e a sabedoria de Deus e também o tamanho do coração de Maria. Toda a história esperava pelo sim de Maria. Toda a história esperava pela vinda do Salvador.
Poucos dias atrás, talvez eu já tenha contado para vocês, eu penso que foi numa missa durante a semana. Poucos dias atrás eu fui a um colégio de rapazes, colégio salesiano. E aí os rapazes, os meninos, se reuniram para fazer uma entrevista com o padre. E aí falaram: padre, nós temos algumas perguntas. Mais ou menos uns 12, 15 rapazes ali entre 14, 15, 16 anos. Padre, nós temos algumas perguntas que eu quero fazer, que nós queremos fazer. Eu já imaginava quais eram as perguntas, nem precisei preparar muito. E praticamente 95% das perguntas foram aquelas que as pessoas já fazem. Quando você era criança, já tinha vontade de ser padre? Já namorou antes de entrar no seminário? Por que veio para Macau? Onde o padre gosta mais, de Hong Kong ou de Macau? Por que padre não pode casar? E aí continuou. Os seus pais apoiaram quando o senhor foi para o seminário? Antes de ir para o seminário já teve algum trabalho? E aí fizeram as perguntas. De repente, ali no fim da entrevista, ali no fim do diálogo, um menino perguntou: qual é a maior diferença entre os católicos, cristãos e os budistas? Qual que é a maior diferença entre os católicos e os muçulmanos? Qual que é a maior diferença entre os católicos e os judeus? Qual que é a maior diferença? E aí talvez ele tenha pensado que eu iria responder em 10, 15, 20 minutos, ia dar uma aula. Eu respondi em uma frase. Eu disse assim: para nós católicos, Deus se fez gente. Deus se fez homem. Aqui está a grande diferença. Deus não ficou apenas na eternidade nos ensinando e dizendo o que nós deveríamos fazer. Deus se tornou próximo. Deus se tornou um de nós. Deus se misturou com o ser humano e viveu no nosso meio. Mas como que isso aconteceu? Deus que é todo poderoso, Deus que é capaz de tudo. Nossa Senhora diz no Evangelho de hoje: para Deus nada é impossível. Deus esperou e precisou do sim de uma criatura. Deus estava juntamente com todos os anjos e toda a eternidade esperando pelo sim de Nossa Senhora. O anjo foi, e nós podemos imaginar o céu. Vai Gabriel, vai Gabriel. De repente Gabriel anuncia Nossa Senhora e nós podemos imaginar o Pai, o Filho, o Espírito Santo e toda a eternidade. Sim Maria, sim Maria, sim Maria. Existe uma música em português, Maria, Nossa Senhora e o Anjo, da banda Anjos de Resgate. Uma música linda, 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 linda. É a música, uma das mais bonitas de Nossa Senhora. E de repente o anjo pergunta. Ela poderia fazer não. Ela poderia dizer não. Isso daqui para mim, Deus é fantástico. Deus poderia vir na barriga dela. Deus poderia se encarnar. Não, Deus teve a docilidade, Deus teve a sutileza de perguntar: Maria, você quer? E ela diz: sim. Uma pessoa que diz que respeita a Deus, que ama Jesus Cristo e não respeita Nossa Senhora é um ingrato. É um ingrato. É um baita de um ingrato. É um tolo. É uma pessoa que não entendeu nada da Sagrada Escritura. Como que você pode pagar o bem com o mal? Uma pessoa que não ama, que não respeita Nossa Senhora e diz que ama e respeita Jesus, está ouvindo mais o diabo do que a Deus. Qual foi o erro de Maria? Onde ela errou? A humanidade esperava, a humanidade e a eternidade aguardava. E ela disse: sim, sim. Que alegria. Primeira parte da reflexão: o sim de Maria e a encarnação de Deus, e ela nasceu e foi concebida sem o pecado original. Segunda parte: imaculada, sem o pecado original, naturalmente Jesus e Maria. Nós não fomos concebidos sem o pecado original. E por isso eu gostaria de refletir duas coisas com cada um de vocês a partir desta verdade, que nós não fomos concebidos sem o pecado original. Querido irmão, querida irmã, nós somos pecadores.
nós vamos errar. Nós já erramos, nós já pecamos e nós vamos pecar novamente. No ato, quando nós nos confessamos, a confissão correta é dizer: eu me arrependo de todo o coração de ter vos ofendido, prometo com a vossa graça não mais pecar. Eu sei que eu vou pecar de novo, mas imagina, você erra com uma pessoa que você ama muito e você falar: eu vou tentar não pecar de novo, eu vou tentar não fazer isso de novo. Que isso? Como não vai tentar? Vai prometer. E aí a gente pode até errar de novo, depois a gente volta e confessa, volta e recomeça. Padre, dizendo isso, eu quero dizer a cada um de nós: nós temos que ser mais humildes e dóceis com a gente mesmo. Tem pessoas que sofrem a vida toda por pecados cometidos no passado. Uma pessoa que não se perdoa, primeiro ela não entende que ela não é imaculada, e depois ela pensa que o pecado dela é maior do que a misericórdia de Deus. Também é uma ofensa. Também é uma ofensa a Deus. Ninguém é perfeito. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Tire esse peso das suas costas. Às vezes são pecados simples. Por exemplo, tem pessoas que se culpam porque quebraram uma promessa com Deus. Prometeram que iam fazer algo. Prometo, Senhor, prometo, vou fazer. Quebrou a promessa, vai se culpar o resto da vida porque cometeu a promessa. Pode ser o pecado até de cometer um aborto. Pode ser o pecado da blasfêmia. Qualquer tipo de pecado, por amor de Deus, se perdoe. E aqui entra um grande erro. Muitas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Todo pecado cometido, nós vamos carregar as cicatrizes desse pecado até o último dia da nossa vida. O que nós podemos fazer? Não é tentar esquecer. Nós devemos olhar para os nossos pecados e para as falhas da nossa história com uma nova perspectiva. A misericórdia de Deus e o amor de Deus é tão grande que é como um mar que cobre esse pecado e me dá a possibilidade de recomeçar. Deus é muito bom. Não viva se matando, se crucificando, se julgando todos os dias da sua vida por falhas, por erros que você cometeu. Se perdoe. Deus sabia que só Nossa Senhora e Jesus eram imaculados. Então o que Deus fez? Criou o sacramento da confissão. Um dos problemas é consultórios de psicólogos e psiquiatras cheios no mundo todo. Confessionário vazio. Ué, cadê a fé dos católicos? Confessionário vazio. Psicólogo, psiquiatra, médico não tem mais vaga. Fevereiro, março. Confessionário, se chegar alguém, vai atrapalhar a leitura do padre, porque tem que ficar lendo o tempo todo. O povo não vem. Cadê a fé do povo? Quem cura não é a psicologia, quem cura é Deus. Quem cura não é autoajuda, não é musiquinha e videozinho bonito de internet. Isso daí é um vernizinho no problema. Quem cura é Deus. E a cura, ela começa a acontecer quando nós reconhecemos que nós erramos e quando nós confiamos na misericórdia de Deus. Primeiro aspecto, nós precisamos reconhecer que erramos, que pecamos, que não somos imaculados. Não coloque nas suas costas um peso maior do que aquele que você precisa e você pode carregar. Isso, religiosamente, é considerado e é chamado como escrúpulo. É você exigir o que Deus não exige de você. Segundo ponto, tem pessoas que já se tornaram cegos para os seus erros. Tem pessoas que já se acostumaram tanto com o pecado, que já vivem no pecado como se tivesse tudo normal, tudo certo. Se nós pudéssemos conversar com os animais, se nós entrássemos lá no chiqueiro e conversássemos com o porco, e o porco de repente visse um beija-flor todo bonito voando, o porco ia dar risada. Ué, você não está sujo, você é maluco, você está errado. O porco já acostumou tanto com a sujeira que ele vai achar que é os outros que estão errados. É a mesma coisa uma pessoa que vive no pecado. Nós precisamos fazer um bom exame de consciência e estarmos próximos de Deus.
Nada é mais lindo, nada é mais prazeroso, nada é melhor neste mundo do que termos paz. E a paz não vem da ausência de guerras, a paz não vem da ausência de problemas. Tem gente pensando que problemas externos serão resolvidos e de repente vai ter paz. Não vai ter paz nunca, porque os problemas externos não são resolvidos. Daqui a pouco é um problema com uma briga com alguém, daqui a pouco é um problema de uma falta de enfermidade, de uma enfermidade, a falta de saúde, daqui a pouco é um problema financeiro. Problemas nós sempre teremos. A paz, ela não começa de fora para dentro, a paz, ela começa de dentro para fora. A paz, ela é realmente uma realidade na nossa vida quando nós estamos unidos a Deus. Uma pessoa me dizia esses dias, e é uma grande verdade: Padre, quanto mais eu rezo, mais eu tenho paz. Padre, quanto mais eu rezo, mais eu tenho segurança. Padre, quanto mais eu rezo, melhor eu me sinto. Quanto mais eu rezo, as coisas ficam mais claras. É assim. Um grande amigo do seminário, Padre Júlio, agora está lá na Alemanha, um grande amigo que eu tinha, e aqui o padre vai caminhando para o fim da reflexão. Padre Júlio dizia assim: quer ver a sua vida mudar? Reza um pouquinho mais, participa mais da missa, reza mais o terço, faz mais adoração, tenta ler um pouquinho mais a Bíblia, e aí nós vamos nos tornando pessoas mais humildes, a venda dos nossos olhos vai caindo, e aí nós não vamos cair em nenhum dos dois extremos. O extremo daquele que acha que tudo está certo, que já se acostumou com o erro, e o outro extremo de ficar se culpando, se julgando e se condenando a vida toda por um erro do passado. E aí nós vamos nos colocar no centro e vamos entender que não somos imaculados, que nós vamos falhar, precisamos nos perdoar, e a partir do perdão que nós nos damos, nós precisamos fazer o nosso melhor para estarmos sempre unidos a Deus. Que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos ajude a sermos santos. A vida aqui na terra só tem sentido por um motivo: sermos santos. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro ajuda muito. Uma pessoa sem dinheiro, ela fica doente. Uma pessoa sem dinheiro, ela fica doida. Como que vive sem dinheiro? Dinheiro é muito importante. Aqui, praticamente todos têm uma condição financeira estável. Dinheiro resolve o problema da sua vida? Não resolve. Existem muitas pessoas bilionárias, milionárias, que vivem tomando remédio a vida toda, que faz a vida do outro inferno. Dinheiro não resolve o problema de ninguém. O que resolve o nosso problema é Deus. É uma vida espiritual madura e saudável. Em silêncio, peçamos que Deus nos ajude a vivermos como Maria Santíssima, com os olhos fixos no Senhor. Que a finalidade da vida humana, que é a perfeita união com Deus, comece a acontecer aqui na terra, através do nosso desejo, do nosso ardor, da nossa decisão pela santidade.